Um passeio de bicicleta com o serviço de resgate de montanha da Bósnia revela uma surpresa. Várias dezenas de migrantes percorrem este caminho todos os dias. Tentam atravessar, ilegalmente, uma das fronteiras externas da União Europeia. Estamos na região de montanhas, no noroeste da Bósnia e Herzegovina. Este caminho fica a poucos quilómetros da Croácia. Viver na Europa, o sonho de milhões de migrantes. A cidade de Bósnia de Bihac fica perto da fronteira com a União Europeia. Os migrantes esperam na fila por uma refeição quente. As organizações internacionais instalaram um serviço de emergência para a distribuição de alimentos. Milhares de pessoas vieram para aqui depois de serem bloqueadas pelos guardas da fronteira croata. As noites são muito frias. Os migrantes dormem em tendas e em edifícios abandonados. Sou do Paquistão e vou para a Espanha, mas primeiro vamos passar pela Croácia. Estou a fazer pão porque aqui a comida não é boa. A fronteira está fechada e esse é o problema. Já tentámos 3 vezes atravessar a fronteira para a Croácia. As ruínas deste dormitório de estudantes abandonados estão ocupadas por migrantes. Há zonas sem eletricidade. As brigas entre grupos rivais repetem-se. O governo bósnio enviou para o local forças especiais para deter os agressores e travar a violência. Desde aí, os média foram afastados. A Euronews conseguiu entrar. Shehrzad deixou o Paquistão há 2 anos, participou numa campanha de vacinação numa região perto do Afeganistão e foi ameaçado pelos talibãs. Já tentou atravessar a fronteira? Sim, uma vez atravessei a fronteira entre a Croácia e a Eslovénia. A polícia eslovena apanhou-me e voltei para a Bósnia. Primeiro mandaram-me para a Croácia e lá a polícia entregou-me à polícia da Bósnia. Está a dizer que as autoridades eslovenas não prestaram atenção ao que lhes disse? Sim, dissemos várias vezes às autoridades e à polícia da Eslovénia: por favor, precisamos de proteção. Não fizeram uma entrevista, não pediram documentos, não deram autorização para ir ao departamento de asilo. Dissemos que precisávamos de um advogado e não nos deram um advogado adequado. Em 2015 e 2016, cerca de 1 milhão de migrantes e refugiados passaram pela rota dos Balcãs Ocidentais através da Sérvia, até a Hungria fechar a fronteira. Existe uma nova rota de migração que atravessa a Bósnia. Em 2018, 21 mil pessoas fizeram este percurso, mas a Croácia reforçou o controle da fronteira. Em outubro, centenas de migrantes tentaram passar a fronteira de Malchevac, aproveitando a superioridade numérica. Conseguiram romper o cordão policial e bloquearam a fronteira na esperança que a Croácia os deixasse viajar para o norte. Alguns migrantes atiraram pedras, a polícia respondeu com bastões. Alguns dos que participaram no bloqueio voltaram para Bihac. As condições sanitárias não cumprem os padrões humanitários, mas a esmagadora maioria dos migrantes recusa as ofertas de reinstalação nos países de origem feitas pela Organização Internacional para as Migrações. Cerca de 1000 pessoas vivem no interior e nos arredores deste edifício em ruínas. Uma situação insustentável na Bósnia e Herzegovina. Apesar das condições, os migrantes queixam-se principalmente da suposta violência da polícia croata. Segundo a Acnur, a Agência da ONU para os Refugiados, a Croácia expulsou 2.500 migrantes desde o início de 2018. Entre eles, 1.500 garantem que não tiveram acesso aos procedimentos de asilo e 700 relatam situações de violência por parte dos guardas da fronteira. Aqui está partido, aqui também. Olhe para a minha mão, esta parte está partida. A cabeça dele está partida. A lutar. Você sabe, a polícia croata, com bastões. Não me importo que apanhem as pessoas, mas lutar não é bom. Telemóvel, dinheiro, atacadores, deitam tudo para o lixo. Eu sou um ser humano, não sou um animal. Vamos deixar a fronteira em direção a Sarajevo. Perto da capital, as casernas militares de Adzici foram transformadas num centro de acolhimento. Grupos de somalis e paquistaneses ficaram de fora. Alguns dias depois de aberto, o centro projetado para 400 pessoas está sobrelotado. A Euronews tem um encontro marcado com o belga Pieter van der Auvoort.
da Organização Internacional para as Migrações. É o coordenador da Organização para os Balcãs Ocidentais, um especialista de alto nível com muitos anos de experiência no terreno. Estamos a falar de uma população com 80% a 85% de imigrantes económicos que não precisam de proteção internacional. Cerca de 35% são paquistaneses, a maioria. Temos 20% de afegãos, 20% de sírios. Em relação aos sírios, tenho algumas dúvidas, porque há pessoas do norte de África que se autodeclaram como sírios. No total, tivemos entre 20 a 21 mil pessoas que entraram na Bósnia desde o início deste ano e cerca de 4.500 estão aqui. Isto significa que 3 em 4 migrantes conseguiram atravessar ilegalmente a fronteira com a Croácia. Uma mensagem errada e divulgada pelos contrabandistas. Com o aumento da vigilância nas fronteiras externas da União Europeia, sobem os preços do contrabando de pessoas. Faço o que for preciso, pago aos contrabandistas ou continuo à espera, mas preciso atravessar a fronteira e ir para a Europa. Para vir do Afeganistão até aqui, já paguei 6.500 euros aos contrabandistas. A situação é cada vez mais alarmante para aqueles que precisam de asilo, como o antigo tradutor para o exército dos Estados Unidos no Afeganistão. Os talibãs sequestraram um dos seus irmãos. Por razões de segurança, prefere falar sob anonimato. Vamos chamá-lo de Baba. Pagou 5.300 euros pela sua viagem até à Bósnia. Não é fácil entrar no território da União Europeia. Como é que vai fazer? Muitas pessoas estão a chegar à Croácia através da floresta. É difícil, mas o principal problema é o dinheiro. Se pagarmos, os contrabandistas levam-nos até à fronteira. Andamos à chuva e atravessamos rios. Temos de correr riscos, mas eles levam-nos. Precisamos de dinheiro. Os contrabandistas recomendam este caminho pelas montanhas no noroeste da Bósnia para passar a fronteira da Croácia. Mas o dinheiro é desperdiçado. Estes afegãos não sabem que são observados por detectores de movimento, câmaras de temperatura, drones de alta tecnologia e até mesmo por um pequeno avião. A Croácia e a Bósnia colaboram com a Frontex, a Agência Europeia de Proteção das Fronteiras. A Euronews teve acesso a imagens raras e surpreendentes. O avião da Frontex identificou uma pessoa à espera ao pé de uma carrinha na Croácia, perto da fronteira. Um grupo de 20 pessoas chega da floresta, entra na carrinha. Enquanto o avião segue o veículo, o Centro de Monitorização da Frontex, em Varsóvia, alerta em tempo real as autoridades croatas. A polícia intercepta a carrinha e prende os traficantes. De volta à Bósnia, ao parque da cidade de Bihać, a casa de centenas de migrantes apanhados na fronteira. Os dias, principalmente as noites, são muito duras. Ajid, Mohammed, Jalal, Karwan, Lawin e Hamad são curdos do Iraque. Mostram-nos os telemóveis partidos. Tentaram várias vezes entrar na União Europeia através da floresta. A polícia croata empurrou-nos a todos para uma carrinha e levou-nos para a fronteira da Bósnia. Sentámo-nos, disseram para não nos mexermos e pediram os nossos telemóveis. Destruíram os telefones à nossa frente. Depois fomos cercados por 5 polícias e 2 comandantes. Disseram para ficarmos de pé. Perguntámos onde está o dinheiro que nos tiraram. Em vez de responder, agarraram-nos cacetetes. Fui atingido nos braços e nas pernas. Nós éramos 5. Corremos em direção à água e atravessámos o rio. Estava a chover e estava frio e chegámos outra vez à Bósnia. Quando atravessámos a fronteira, atiraram-nos pedras. Esta é uma pedra pequena, mas eles atiraram pedras grandes. Voltámos para a Bósnia. Cetigrad é uma aldeia croata situada perto da fronteira. Qual é a posição do país sobre esta situação? Depois de várias semanas de negociações, o Ministério do Interior da Croácia deu-nos autorização para visitar a Unidade Local de Proteção das Fronteiras, recentemente renovada com o dinheiro dos contribuintes europeus. O agente Damir Butina está ocupado. Acabou de receber uma entrega de material de vigilância. Disse-me que tem equipamento novo? É uma câmara de visão térmica. Thermovision cameras. I can show you
Sim, o que é? E aqui um ecrã. Uma câmara de termovisão de longa distância, controlada por este joystick. Vemos o terreno neste ecrã. É parecido com uma PlayStation. Então vamos lá fora ver como é o seu trabalho na fronteira. A Croácia quer aderir ao espaço Schengen e está a reforçar a segurança na fronteira externa da União Europeia. Damir Butina diz-nos que as autoridades croatas nunca colocariam em risco o seu trabalho, tratando mal os migrantes ou partindo os seus telemóveis. Conhecemos os relatórios que chegam da Bósnia e Herzegovina sobre a violência entre os grupos de migrantes. Se eles têm ferimentos, é muito provável que tenham sido causados pelas lutas entre os grupos rivais. Envolvem-se em lutas e acusam a polícia croata. O debate sobre a alegada violência policial atingiu o nível político. Poderá atrasar a adesão da Croácia à zona Schengen. A Comissão Europeia está a avaliar a gestão croata da fronteira externa da União Europeia e o Conselho da Europa, que supervisiona os direitos humanos em todo o continente, pediu ao governo croata algumas explicações. Zagreb nega qualquer irregularidade e sublinha o recente sucesso na luta contra os traficantes ao longo da fronteira terrestre de 1000 quilómetros com a Bósnia. A fronteira externa da União Europeia é ali. A União Europeia e o governo croata não investiram apenas em alta tecnologia, reforçaram também os seus recursos humanos. Ivana e Josip são apenas 2 dos 6.300 agentes da Força Croata de Segurança Fronteiriça. Vamos passar outra vez do lado croata para o lado bósnio da fronteira. Um campo lamacento em Velika Kladuša. Centenas de migrantes dormem em abrigos improvisados. Perguntámos a Julian Kloberer, dos Médicos Sem Fronteiras, na Bósnia, se pode confirmar os relatórios sobre a alegada violência policial na Croácia. Escrevemos relatórios sobre os casos e investigamos as feridas. As histórias que as pessoas nos contam são coerentes com a alegada violência. Vemos hematomas que podem ser causados por pontapés ou espancamentos com bastões. Um refugiado sírio contou-nos que há problemas com drogas no acampamento. A temperatura está abaixo de zero, as tendas não são aquecidas, aproxima-se uma situação de urgência humanitária. Mohamed chegou do Irão, confrontado com as condições do campo e com as dificuldades reais para atravessar a fronteira, está a pensar voltar para trás. Fomos enganados por alguém, por algum contrabandista, não importa. Eu quero voltar para o Irão para continuar os meus estudos. A minha surpresa foi ver a quantidade de pessoas que estão aqui. Há uma área muito suja, ninguém aguenta aqui 1 hora. Mas algumas pessoas já vivem aqui há 1 mês, ou 3, ou 4. É impossível, eu não consigo imaginar. E agora estou a convencer o meu primo a voltar para o nosso país. No início deste ano, a maioria dos bósnios apoiou os migrantes. Mas agora, com o aumento do número de pessoas presas na fronteira, começaram a surgir manifestações. Asim Latic é um dos que ajudam. Distribui refeições quentes de graça, como esta sopa com feijão e carne. Há 9 meses que servimos entre 400 a 500 refeições todos os dias. Ao todo, até agora, já servimos mais de 130.000 refeições. Somos uma equipa de 5 pessoas. Somos todos bósnios, veteranos de guerra. E ainda nos lembramos daqueles 4 anos de guerra, quando tínhamos sede e fome. É por isso que decidimos ajudar. Eles têm os mesmos problemas que nós tivemos há algum tempo. A fronteira externa da União Europeia é apenas alguns quilómetros daqui.
Os migrantes vão ter de deixar a estrada e entrar num dos caminhos de floresta mais perigosos do mundo. Os deslizamentos de terra já mataram vários migrantes este ano. Esta zona montanhosa está cheia de minas. A equipa de resgate nas montanhas foi chamada recentemente para uma operação de emergência. Eles percorrem estas trilhas nas montanhas porque acreditam que não vão encontrar a polícia, ninguém. Pensam que é uma passagem segura para a Croácia. Não percebemos porque arriscam desta maneira a própria vida. Há 3 meses tivemos uma operação de resgate dramática porque um migrante foi até às montanhas e perdeu-se no meio da noite. De manhã, descobriu que estava cercado por minas. Então, telefonou para pedir ajuda. O resgate foi muito complicado, inclusive é para nós. Com a ajuda da polícia de Bihać, conseguimos salvá-lo e ninguém ficou ferido. Esta noite, poucos migrantes vão preencher os documentos de repatriamento voluntário entregues pela Organização Internacional para as Migrações. Muitos vão tentar mais uma vez atravessar a fronteira externa da União Europeia ilegalmente, na esperança de passarem despercebidos entre a chuva, o nevoeiro e a escuridão.